Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também do PENAD, o Programa Nacional, o PENAP, Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar, de incrementar ainda mais os seus conhecimentos, utilizando-os como formação complementar no currículo do curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar na teleconferência de hoje é a educação corporativa no Brasil. E para isso já está aqui ao meu lado o professor Marcos Boschetti. Ele que é formado em administração de empresas, com especialização em tecnologia da informação, pelo Instituto Superior de Pós-Graduação de Curitiba. Tem mestrado em administração pela Universidade de Bath, na Inglaterra, e doutorado em administração pela Universidade de São Paulo, na modalidade sanduíche, com estágios no exterior, na Escola de Negócios da Universidade McGill, em Montreal, no Canadá, e no Centro Internacional de Pesquisa em Discurso Organizacional, Estratégia e Mudança, da Universidade de Melbourne, na Austrália. O professor Marcos, durante o seu doutorado, também atuou como pesquisador convidado do Centro de Estudos de Desenvolvimento de Liderança, na Escola de Negócios da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. E é professor, recentemente, aqui do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, é um prazer tê-lo conosco aqui em mais este programa do projeto Oficinas de Gestão. Seja bem-vindo. Muito obrigado a oportunidade. Boa tarde a todos que estão participando dessa conversa. E espero que a gente possa avançar um pouco aí sobre o que é educação corporativa, que é um conceito recente aqui no Brasil, mas bastante importante e até polêmico. Então vai ser uma conversa bem agradável, espero. Muito bem, obrigado, professor Marcos, mais uma vez, seja bem-vindo. E antes da gente começar a conversa com o professor Marcos Boschetti, normalmente a gente exibe uma reportagem. E dessa vez fomos tentar identificar junto a algumas pessoas qual é a ideia que elas têm, afinal, do que seja a educação corporativa. Vamos ver. Você sabe o que são universidades corporativas? Não faço a mínima ideia. Já ouvi o termo alguma vez, mas eu não sei bem o significado. Não sei. Sei, vai ver que é uma corporação de, não sei, de professores ou de alunos e professores. Universidade corporativa. Será que talvez pague alguma coisa, a taxa, não sei. Quase isso. A ideia das universidades corporativas ainda é nova, por isso poucas pessoas conhecem. O conceito começou a surgir nos anos 90 e só no ano 2000 empresas brasileiras começaram a adotá-lo. Foram criadas então as universidades que funcionam dentro das próprias corporações, as universidades corporativas. Isso porque, com a emergência da sociedade do conhecimento, o aumento da competitividade fez com que a educação passasse a ter papel ainda mais importante. Surgiu então a necessidade de adequar os profissionais já existentes a essa nova realidade. Formar os funcionários dentro da própria empresa tem sido uma estratégia para continuar competindo. Muito bem, a gente até achou graça em alguns depoimentos aqui, né, professor Marcos? Porque, de fato, as pessoas revelam, pelo menos este grupo, obviamente, que foi ouvido pela reportagem, revelam um desconhecimento bastante agudo do que seja mesmo essa educação corporativa ou a universidade corporativa. Vamos começar pelo começo? Vamos. Como é que a gente pode conceituar ou definir, afinal, o que é esse tema chamado educação corporativa? Certo. O tema educação corporativa, ele pode ser visto como um processo, como uma estratégia da empresa, que ela faz um investimento na educação das pessoas. Então, como foi colocado na matéria, com a globalização, com a pressão da competição nos mercados e mercados globais, é interessante a gente observar que o sucesso de uma estratégia numa empresa em Taiwan, por exemplo, eles comemoram o sucesso de vendas lá
e uma lanchonete numa esquina, aqui em uma cidade de médio porte, grande porte no Brasil, sofre aí o fechamento do seu negócio. Mas e o que tem a ver uma coisa da China com a lanchonete? Lá eles fabricam eletrônicos, por exemplo, e aqui o cara vende sanduíche. Mas é que ficou tão competitivo que entrou aqui no mercado e não deixou mais ser viável aquele negócio, aquela fábrica, que a lanchonete foi criada para atender aqueles empregados, né? E daí a fábrica fechando ou caindo as vendas, ou demitindo pessoas, o negócio também da lanchonete acaba sendo influenciado. Então, isso é um exemplo assim, bem simples dessa questão da globalização, né, no mercado global. Então, a gente não compete mais só com os agentes aqui dentro do país ou dentro da região. Então, com esse contexto, o que acontece também é que com essa era do conhecimento, com a sociedade do conhecimento, ou o trabalhador do conhecimento, acaba sendo o grande diferencial das empresas, porque a tecnologia é fácil de adquirir, fácil de copiar, né? A grande diferença acaba sendo mesmo no capital intelectual, nas pessoas, no conhecimento do mercado, das demandas, da necessidade do mercado, no conhecimento de transformar aí oportunidades em negócios mesmo, né? E principalmente essa questão da inovação, que é muito forte. E tudo isso a gente está falando de pessoas, né? O conhecimento está dentro das pessoas e as pessoas são os recursos, se é que a gente pode chamar, né, entre aspas, de maior valor dentro da organização, porque elas que vão movimentar o recurso do dinheiro, do capital, elas que vão movimentar os recursos de insumos, né, para transformar, para criar produtos, serviços, elas que vão movimentar e utilizar a informação que uma empresa tem do seu mercado, né, da sua organização como um todo. Então, é bastante interessante entender um pouco desse contexto, porque daí a gente percebe que a educação corporativa, ela traz uma visão mais estratégica da empresa. Então, a empresa, para se manter competitiva no mercado global, o que ela precisa fazer? Ela precisou, e está fazendo isso, investir mais nas pessoas, e não só no executivo, mas em todos os empregados. E também fora da cadeia, fora da sua empresa, dentro da cadeia de valor, dos seus fornecedores, seus principais clientes, seus parceiros, né? Seus distribuidores, no ponto de venda. Então, ela percebe que não adianta ela ter um corpo de capacitação muito boa dentro da organização e fabricar um produto de excelente qualidade, mas toda a cadeia tem que estar com essa mesma competência que ela quer colocar no mercado. Então, para isso, a universidade corporativa é uma visão mais ampliada daquele antigo departamento de treinamento e desenvolvimento, de T&D, né? E qual que é a diferença? Porque as empresas já tinham isso, né? Já desenvolviam as pessoas, já tem a questão do RH. Mas a diferença básica é que na educação corporativa, ou universidade corporativa, depois a gente vai falar um pouquinho dessa diferença. Mas o que acontece assim, na prática, da diferença dessa visão mais estratégica e mais abrangente da educação corporativa comparada com aquele departamento de treinamento e desenvolvimento, é que o departamento de treinamento e desenvolvimento ele focava mais naquela parte de competências, de habilidades mais técnicas e funcionais. Mais rotineiras, digamos. Exato, assim. E mais momentâneas, assim, olha, eu resolvo aquela questão, pontuais, exatamente. Enquanto que na universidade corporativa, aquilo é um centro para estimular a aprendizagem organizacional, a organização como um ambiente que gera aprendizagem, que gera o desenvolvimento das pessoas e vai além daquela questão técnica. É uma boa oportunidade de desenvolver a cultura organizacional. Então, ali também, nessa parte da educação, educar as pessoas que estão dentro da sua organização para elas entenderem a cultura organizacional, os valores, os princípios dessa corporação, como ela pode interpretar isso, incorporar isso, porque daí vai ter um alinhamento entre os objetivos individuais, né, das pessoas que trabalham para a organização com a organização em si, os objetivos da organização. Deixa eu lhe interromper para fazer uma pergunta que eu já me faço há algum tempo, desde que estou na universidade, mas as empresas talvez não conseguissem obter essa formação
em ambientes acadêmicos externos à instituição, à empresa, quer dizer, elas não poderiam contar, por exemplo, com universidades públicas ou privadas constituídas para oferecer essa possibilidade de educação continuada em nível de especialização, ou de mestrado, doutorado? Precisariam elas ter e por quê? No seu próprio ambiente? Não, é ótima pergunta, porque é uma questão que sempre entra em pauta quando se discute educação corporativa ou universidade corporativa. Bom, então, para a gente falar disso, deixa eu só explicar essa questão do o que é educação corporativa e a universidade corporativa. Muito bem. Tá? Então, a educação corporativa, ela é vista mais como uma estratégia da empresa. Olha, eu estou definindo aqui os meus objetivos estratégicos, que é onde a nossa organização pretende chegar, em termos de mercado, de clientes, de produtos, de serviços, de qualidade, de competitividade, né, de inovação, de sustentabilidade. E isso é vinculado, então, né, toda essa questão da organização, com o aprendizado, a competência necessária que ela precisa. Então, ela faz uma estratégia de, olha, que competências eu preciso, que eu não tenho hoje, para a gente atingir essa visão de futuro. E não é só uma coisa para atender lá uma questão de rotina do dia a dia da organização, mas ela também incorpora essa questão de futuro. Então, para eu transformar essa empresa, né, para essa empresa ser isso que a gente está desenhando no futuro, o que eu preciso fazer, que competências eu preciso ter e desenvolver. E daí, então, é uma visão bem mais estratégica, é uma estratégia, um como chegar e atingir o objetivo da organização. Ela é também um processo de educação, né? No conceito amplo da educação mesmo. Já a universidade corporativa, ela pode ser vista como assim, a estrutura que vai materializar isso. Então, aí a gente pode definir que como estrutura, como ferramental para que aquela estratégia aconteça mesmo, daí a gente está falando de ambiente físico, né? E estrutura mesmo predial, com salas, metodologias, didática, conteúdos, equipamentos, inclusive. Exatamente. Aí tem toda a parte também, além do presencial, tem toda a parte também da educação à distância, virtual, né? Que existe uma complementação disso. Então, a universidade é isso, se a gente pode definir, né? Ela é a educação corporativa materializada na forma da universidade. Daí a sua pergunta, que é uma pergunta-chave para esse tema. Tá, então se vai ter a universidade corporativa, então não precisa mais da universidade tradicional nossa, como a UFSC e outras universidades, ou privadas também, as instituições públicas e privadas, né? Não, pelo contrário, não deve ser visto como uma ameaça, porque realmente não é uma ameaça para a instituição tradicional de ensino superior, mas sim como uma oportunidade, porque os casos de sucesso de educação corporativa, das universidades corporativas, elas mostram o seguinte, que os bons cases onde a empresa investiu numa universidade corporativa, são os casos que acabam interferindo na estratégia da organização, atingindo o resultado, né? Porque é daí que vai poder se medir se realmente foi um bom investimento, né? Que é uma outra coisa também. A educação corporativa, ou a universidade corporativa, ela é tratada como investimento. Aquele departamento antigo lá de T&D é um custo, é um centro de custo. Então, eles têm lá um cardápio tradicional, né, com vários cursos, e aí definem uma meta quantitativa. Também, olha, a gente precisa desenvolver as pessoas que são, as pessoas são o nosso maior patrimônio. Então, precisamos desenvolvê-las. Então, vamos estabelecer uma meta. Olha, a média vai ser de 20 horas de treinamento por empregado no ano de 2011, por exemplo. Né? Então, essa meta quantitativa no T&D, naquele tradicional. E daí não se analisa assim, se aquele tempo que a pessoa investiu e que a empresa investiu para que aquele curso acontecesse, né, aquelas 20 horas, se aquilo lá trouxe algum impacto no objetivo estratégico da empresa, se mudou a produtividade, a performance do profissional dentro da organização. Essa é a diferença, uma diferença importante, porque na universidade corporativa ela vai avaliar se foi um bom ou mau investimento, se trouxe uma mudança, uma aplicação daquele conhecimento. Então, ela proporcionou oportunidade de conhecimento e aí, se o empregado teve um espaço também na organização e o desafio para poder
aplicar aquele conhecimento e transformar em valor agregado, em produto, em serviço, em melhoria de algum processo, redução de custo. Uma outra questão que eu também já me faço há algum tempo é que nesta opção da universidade corporativa ou das diferentes instâncias de educação corporativa, a universidade corporativa é a mais evidente, eu imagino, delas, mas você Sim. pode ter outras ferramentas de educação corporativa, é de alguma forma vincular essa formação adicional dos seus colaboradores ou funcionários àquela estratégia da empresa. Sim, exatamente. Porque a gente acompanha, por exemplo, no caso de uma instituição do tamanho da nossa, a Universidade Federal de Santa Catarina, que é comum as pessoas se qualificarem não necessariamente na área em que atuam. E aí pode haver um descompasso entre estratégia, entre foco, entre necessidade de competências e preferência dos seus colaboradores. Esse é um outro resultado que a educação corporativa consegue administrar melhor. Alinhar, fazer um alinhamento, né? Fazer esse alinhamento com os objetivos do indivíduo e os objetivos da organização. Né? E ainda nessa questão de universidade tradicional e a universidade corporativa, a educação corporativa, então, os casos de sucesso são aqueles em que tem a parceria, em que a universidade corporativa convida instituições, como a UFSC e privadas também, para poder desenvolver o conteúdo, para poder complementar a competência. Porque os casos em que a organização desenvolveu uma universidade corporativa, mas que o objetivo era só de dar um treinamento muito técnico, ela só colocou uma roupagem nova no departamento, sabe, de treinamento e desenvolvimento. Porque daí fica uma visão muito fechada dentro da organização apenas. Então, quando vem uma instituição de ensino, que é na academia, onde se gera o conhecimento, onde se busca o estado da arte, e vai e complementa aquele conteúdo. E aí, então, fica a combinação de professor da academia com gerentes ou com especialistas que dominam bastante um processo, que têm um conhecimento. Quando eles trabalham na elaboração de um conteúdo, de um curso, de um treinamento, é fantástico o resultado, porque daí também é um outro olhar externo que vai para a organização, que é o olhar da academia, que conhece outros casos, né, e tem outras vivências, exatamente, para poder complementar. Então, fica uma complementação de competência. Então, o que a gente percebe é que várias empresas elas acabam fazendo uma parceria com universidades. Né? Aqui, no nosso caso, da UFSC, tem uma parceria com o Banco do Brasil, pela Universidade UAB, né, a Universidade Aberta do Brasil. Então, a UFSC tem vários alunos que são funcionários do Banco do Brasil, exatamente, que é um programa que faz parte da Universidade Corporativa do Banco do Brasil, que foi uma também das primeiras aqui no Brasil e uma das maiores na América Latina em termos de universidade corporativa. Né? E só para dar um exemplo assim, da diferença que existe do antigo TID, dessa visão mais estratégica, é que se a gente visitar o site da UniBB, .com.br, que é o site da Universidade Corporativa do Banco do Brasil, nós conseguimos fazer um curso de finanças pessoais e ser certificado, receber o certificado desse curso, e é um curso muito interativo, muito bacana. O público pode ter acesso? Pode ter acesso. Então, o cliente e o futuro cliente do banco já pode receber esse benefício. Se não tivesse, se fosse o TID tradicional, seria só para o público interno. Restrito àquele público interno. Assim como eles têm também com empresas que fazem comércio exterior, eles treinam, preparam, capacitam as pessoas para poder fazer essa facilidade de exportar. Esses elos da cadeia exatamente, em torno toda a cadeia de dos valor, interesses ou estratégias. e das partes que se relacionam com o banco. Então, todo mundo acaba aprendendo e compartilhando. E daí é interessante que mesmo no presencial, não tem só funcionários do banco. Existem também funcionários dos parceiros, funcionários dos fornecedores, clientes. E daí fica um ambiente muito rico de troca de experiência, porque cada um tem um olhar, o olhar do cliente, o olhar do parceiro, do fornecedor, o olhar do funcionário, o olhar do executivo, do gerente. Né? Agora, deixa eu lançar uma provocação aqui, o professor Marcos Boschetti, que está conversando conosco hoje em mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, sobre o tema Educação Corporativa no Brasil. Eu costumo lançar provocações aos nossos convidados aqui. Professor, óbvio que nós já falamos aqui em outras teleconferências, sobre vários temas
cultura gerencial, cultura organizacional, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, enfim. E eu sempre lanço a provocação, agora com relação à educação corporativa, de se isso em alguma medida não se trata só de uma nova ação de modo a criar um ambiente favorável e a empresa poder dizer, olha, nós fazemos educação corporativa para os nossos colaboradores, portanto estamos cumprindo um papel de ampliar a educação, ou se ela de fato tem que estar associada a um projeto, a um planejamento estratégico, a visão. Ela efetivamente não é só um instrumento de marketing desta empresa, né? Ela efetivamente gera resultado. Essa é a provocação. Certo. Bom, isso depende da organização e depende do objetivo, né? Então, quando vai se implantar um projeto desse, que é um investimento alto, né? Primeira coisa tem que perguntar assim, olha, mas por que eu quero ter uma universidade corporativa? Depois, né, o que vai ser essa universidade corporativa? E como eu vou fazer essa universidade corporativa? E como eu vou dar vida para essa universidade corporativa, que é como aqui na academia, uma estrutura como a gente tem aqui da UFSC, sem alunos, não tem o porquê de existir, né? Então é a mesma coisa com a organização. Se a organização quer fazer uma estratégia de marketing, eu acho que não é um bom retorno, é muito caro para poder fazer isso. O que acontece é que a boa universidade corporativa, ela nasce justamente com a visão estratégica da empresa, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Aí, para eu chegar lá, o que eu preciso de competências? Quais são as competências essenciais? E daí, a partir disso, agora eu quero desenvolver essas competências. Eu tenho parte aqui, parte lá, mas eu preciso mais disso, preciso mais daquilo, preciso adquirir outras competências. E daí, vamos ver, o meu corpo funcional tem isso, consegue compartilhar, eu preciso complementar com a parte de fora, que entraria as universidades e tal, e daí cria esse projeto com esse objetivo. Porque daí é fácil de avaliar, olha, 5 anos de universidade corporativa, o investimento é de tanto, as pessoas que passaram por aqui, né, os programas que tiveram aqui, e quais são os resultados para a organização. E daí não são só resultados financeiros, né, são vários resultados. Então, aqui eu vou ler aqui para não esquecer dos benefícios da educação corporativa. Depois a gente vai falar dos desafios também. Claro. Mas vamos falar primeiro dos benefícios, né? Então, olha, aqui tem, por exemplo, fortalecimento da imagem da organização, que é um pouco disso também, mas isso daí não deve resultado, ser... Exato, não deve ser objetivo. Não é assim, por que eu vou montar uma universidade corporativa? Porque isso não é um bom investimento, se for só para isso, né? Mas se fizer um bom trabalho, como toda a cadeia de valor ganha, como toda a sociedade acaba participando, daí, como consequência, vem uma boa imagem da organização. Um outro benefício é o desenvolvimento das pessoas e de toda a cadeia de valor. Então, esse é o grande diferencial da universidade. Na verdade, repercute, né? É uma onda... Isso, como eu conversei com a minha colega... Concêntrica, né? Agora há pouco, você joga uma pedra e aquilo vai atingindo, vai irradiando, vai engajando as pessoas nisso, né? E também a empresa precisa criar um contexto para aplicar, né? Porque senão fica tudo muito bonito, mas ela fica meio desfocada ou longe da realidade da organização, também daí não dá certo. Estimular a criatividade e a inovação, por quê? Porque acaba criando um espaço de comunidade de aprendizagem, um espaço onde tem um encontro de pessoas com pontos de vista diferentes para tratar sobre algum desafio, sobre alguma questão da organização, né? Com certeza é uma excelente estratégia para fortalecer, para desenvolver, para alavancar a cultura organizacional. Porque toda empresa tem a sua cultura como organismo vivo, né? E aquela cultura interfere muito no sucesso e na longevidade da organização, né? Cria uma boa base corporativa de conhecimento, que é um ambiente de troca, né? Porque o conhecimento, assim, a empresa, quando as pessoas vão embora, o conhecimento vai embora para casa, para várias casas, vários lares, né? No outro dia volta, ou alguns não voltam, né? Então, esse compartilhar é muito importante. Então, como um ambiente, como um espaço, é estimulador também para isso. Desenvolve o capital intelectual da organização, quer dizer, aquela massa crítica, né? Porque também tem uma visão mais abrangente, né? Das várias funções. Democratização do acesso ao aprendizado. Isso é fundamental, porque daí as pessoas de todos os níveis dentro da organização, os pequenos fornecedores, aquele que fornece lá
um serviço que não é do negócio principal da organização e que é uma microempresa, acaba se beneficiando e fazendo parte desse processo, tendo uma universidade para se treinar. A organização investe também nesses parceiros, porque a melhoria da qualidade e dos produtos e dos serviços também vão acabar somando e dar uma sinergia, e o cliente vai acabar percebendo isso, né? E também o papel, e outra, é um espaço para alavancar e valorizar o papel dos gestores educadores, que é uma competência nova do gestor. Poxa, o gestor acaba tendo uma visão mais abrangente, porque ele acaba lidando com equipes, conversando com outras áreas, e isso às vezes não é compartilhado. Então, no próprio, na visão de gestão estratégica de pessoas, na hora de se pensar no plano de sucessão, de transição, então, a universidade corporativa cria um ambiente para que o gestor compartilhe aquilo que ele aprendeu na experiência de vida dele dentro da organização, né? E é um espaço para estabelecer parcerias também com as instituições de ensino, porque assim, a gente está, principalmente na administração, né, para os alunos de administração, que são os executivos de amanhã, porque estão tendo a oportunidade, né? Infelizmente no Brasil não é para todos os alunos, os jovens, né? Então, com certeza, se vocês não acreditam nisso, eu acredito. Vocês são os executivos de amanhã, daqui a 10 anos, 15 anos, 5 anos, né? Com certeza. Ou do seu próprio negócio, né? Ou do terceiro setor. Então, se a gente está numa escola de negócio, numa business school, então a universidade corporativa, uma coisa que talvez quando foi concebida não foi pensada nesse potencial, talvez, mas ela aproxima muito a universidade e as empresas. Tem uma aproximação do business school, sabe, muito forte. O professor troca muito com os executivos trocam bastante conhecimento e um relacionamento com o professor. Os alunos, nesse processo, o aluno profissional também participa. Então, tem um espaço de crescimento, de aprendizado para todos, né? E por meio da parceria é o melhor caminho, porque a empresa também não vai desenvolver toda a competência para... é mais fácil ela pegar de quem preparou, de quem estuda isso, de quem pesquisa isso para alavancar. A gente poderia acrescentar, não sei se a sua lista terminou, mas essa oportunidade de se qualificar dentro da estratégia da empresa por meio da educação corporativa, da universidade corporativa, também não é uma ferramenta de sensibilização e de, digamos assim, melhoria da competitividade positiva e sadia entre os colaboradores. Sim, também? Com não certeza. Funciona como uma da cooperação que acontece pela troca, porque o conhecimento ele ocorre de uma forma social, né? O conhecimento ele ocorre no contato com as pessoas, principalmente os latinos, né? Os brasileiros. A gente aprende muito e a gente vivencia muito nessa coisa, né? Tanto virtual como presencial, mas a troca é muito mais rica para a gente, né? Agora, na prática, num ambiente de uma organização que utiliza essa ferramenta da educação corporativa e de uma universidade corporativa, isso faz com que os colaboradores interrompam parte das outras atividades? Isso é num contraturno? Como é que funciona efetivamente a dinâmica de uma universidade corporativa? Então, o que acontece? Hoje, para a organização, nesse ambiente competitivo, tirar um profissional e deixar lá horas, né, dias, fazendo um treinamento, fica complicado. Aí entra o papel da educação à distância também, né? Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre universidade corporativa no setor de auditoria, de consultoria, essas grandes organizações de consultoria. Que a boa organização de sucesso, essas empresas, elas quase não têm profissionais dentro dela. Eles estão lá na empresa do cliente, né? Porque conseguiu o contrato. A atividade deles exatamente, não é ali no ambiente, é dentro das organizações. E daí, como é que você vai tirar aquele profissional que está alocado lá para atender o cliente, para fazer um treinamento? Então, aí o EAD, né, Educação à Distância, o e-learning, entra muito forte para alavancar isso. E o que acontece? Acaba facilitando muito, porque é mais fácil da organização acertar a agenda, mesmo quando é presencial, acertar a agenda dos seus empregados, com o curso, com a própria instalação que fica
num local mais estratégico, assim, em termos de logística, para que isso aconteça e também complementado com o EAD, do que fazer formal nas universidades. Porque a universidade, o papel da universidade, aqui também tem um outro quadro que, se eu não ler aqui, eu vou acabar deixando não tem problema, de citar. Mas olha, assim, um comparativo bem rápido, né, sobre a universidade tradicional e a universidade corporativa, é que a tradicional, vamos colocar, por exemplo, a UFSC, ela desenvolve as competências mais essenciais, mas para o mundo do trabalho como um todo. Então, ela não está preparando lá um administrador empreendedor, num curso de administração, por exemplo, para trabalhar para o segmento X ou Y, para a indústria X ou Y, né? Mas está preparando para o mercado de trabalho. Já a universidade corporativa, não, ela está desenvolvendo as competências essenciais para aquele negócio. De repente, é uma empresa que vai criar um serviço de financiamento, por exemplo, para o seu cliente, e ela vai entrar num outro negócio, que é um negócio do setor financeiro. Então, ela precisa desenvolver aquela competência específica para aquela estratégia dela. E daí ela faz alguma coisa mais customizada para aquilo, né? Na universidade tradicional, a aprendizagem ela é baseada e é sólida formação conceitual e mais universal, onde prepara o aluno para ele aprender e a ter uma análise mais afinada e também ter um nível de abstração maior para lidar com o intangível, né, nessa era de conhecimento. A universidade corporativa, a aprendizagem baseada na prática dos negócios, né? Na universidade tradicional, o sistema educacional ele é formal, sabe? Já na universidade corporativa, o sistema ele é pautado mais na questão da competência, o que você falou. Qual a estratégia da empresa, né, dentro do planejamento estratégico, qual competência eu preciso ter e como eu alavanco isso através da universidade corporativa. E a universidade tradicional também, ela procura ensinar as crenças e valores universais, tá? Que é a questão da universidade. Já a corporativa, não, ela vai ensinar crenças e valores da empresa e do ambiente de negócio. Os valores e as culturas e os princípios daquela organização. Quer dizer, uma trata especificamente, a outra trata de uma maneira mais geral. Mais abrangente, porque ela está preparando um cidadão para trabalhar não se sabe que segmento que esse aluno, que vai ser um executivo no futuro, vai estar operando, vai estar trabalhando. De repente, vai estar em vários, né? Então, ela dá uma visão mais universal do conhecimento, né? Agora, professor, quais seriam, assim, os exemplos, a partir até dessa sua pesquisa em uma empresa de auditoria, os exemplos bem-sucedidos que a gente pode relatar? Eu conheço um pouco da experiência da Universidade Corporativa do Banco do Brasil, inclusive trabalhamos há alguns anos com um curso de formação de educação à distância, para que os próprios funcionários, executivos, gerentes em nível de superior, enfim, até de pós-graduação, pudessem se transformar nestes educadores da Universidade Corporativa. Então, conheço um tanto isso. Sei que a Petrobras, me parece que também tem um projeto nessa linha. Mas como é que a gente poderia contar alguns cases aí para os alunos, sobretudo que estão nos acompanhando, de histórias de que a Universidade Corporativa nessas empresas, instituições, tenha funcionado com sucesso? Certo. Então, eu vou pegar um caso que eu vivi, que é da GE, General Electric. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de 3 meses lá nos Estados Unidos, numa das unidades de negócio, num projeto de business para gerar um painel de gestão estratégica de uma unidade. E eu fiz alguns cursos na Universidade Corporativa e a gente trabalhou de uma forma bastante dinâmica. E a Universidade Corporativa preparou as pessoas que iam trabalhar no projeto. Então, veja, tem um objetivo estratégico, que é implantar esse sistema. Era um sistema novo na época, foi em 2000, 2001, e eles precisavam, então, de uma competência que estava em 3 equipes. Uma lá na Flórida, onde eu fiz parte do projeto, outra que ficava na Índia e a outra que ficava na China. E os 3 trabalhavam nesse sistema. E olha só que interessante, porque eles tinham um tempo para executar esse sistema e colocar no ar para os executivos daquela unidade, que tinham algumas metas estratégicas para atingir. Então, funcionava assim. De manhã, a gente começava a trabalhar no projeto, chegava lá pelas 6 horas da tarde, a gente passava esse projeto pela internet para o pessoal da Índia que estava chegando no trabalho. Que estava chegando no trabalho.
eles abriam o projeto, pegavam onde a gente tinha parado, trabalhavam o dia todo nesse projeto. Quando chegava no final da tarde, 6 horas, eles encerravam o expediente deles e passavam o projeto para o pessoal da China. O pessoal da China estava chegando no trabalho, começava a trabalhar, desenvolvia todo o projeto. Na hora de ir embora, passava o pessoal da Flórida e a gente chegava naquele dia de manhã. Então, assim, acelerou, né? Ficou em 1/3 o tempo do projeto. Né? Agora, claro, teve uma preparação para isso. E aí nós participamos dessa preparação. Né? E, vejam, em continentes diferentes, né? Em 3 continentes diferentes. E um projeto numa linguagem só para atender uma unidade de negócio que estava na Flórida. Né? Então, esse é um exemplo bastante interessante de como funcionou o papel do preparo, da capacitação, educação corporativa, da educação mesmo dessas pessoas para lidarem com isso. Um outro exemplo que tem lá, bastante interessante, é que a GE tem o Ask the Expert, pergunte ao especialista. Então, ninguém começa um projeto, um líder de projeto, ele não começa um projeto sem antes perguntar nesse ambiente da universidade corporativa, ele entra com a palavra-chave do projeto, e daí lá vai listar todas as pessoas que coordenaram esse projeto e os especialistas que têm uma experiência maior, e daí ele fala, olha, a nossa intenção é fazer isso, o objetivo é esse, o tempo é esse, o escopo é esse, né? O produto final que a gente está idealizando é esse, e eu gostaria de aprender com você, com os erros e os acertos, para a gente avançar a partir disso, né? Então é uma troca de conhecimento muito grande. Na Price, que é a empresa de consultoria, é muito interessante o trabalho deles, porque então tem cliente, tem profissionais em clientes assim, em vários estados do Brasil, e eles fazendo seus treinamentos. Então, eles sentam com o gerente, definem as metas, assim, então o objetivo da empresa é esse. Para ela atingir, qual é o meu papel como profissional, né? O que eu vou fazer para atingir esse objetivo? Porque se tiver alguma coisa aqui para eu fazer que não está alinhado com isso, eu devo parar de fazer, porque aí eu posso fazer de uma forma eficiente um negócio que não é para ser feito, né? Então, aí eles buscando a eficácia. E como eles dependem muito da legislação, né? Depende de todo um cabedal aí, da regulamentação do setor financeiro e contábil, então eles precisam estar sempre atualizados, porque eles estão dando consultoria sobre isso. E funciona assim, de uma forma fantástica. Todos eles são capacitados e têm avaliação. Uma outra coisa, a avaliação não acontece daquele típico do T&D. Olha, quais são as suas expectativas antes do curso, daí todo mundo faz o curso, e depois agora preencha essa ficha de foi bom para você? Né? Assim, como é que foi o curso? Olha, é impossível dizer se aquilo vai ser mesmo bom para a organização, né? E não o método, mas para a organização, porque daí que é o valor estratégico, depois que essa pessoa voltar para o seu ambiente de trabalho e aplicar aquilo no seu trabalho, no seu projeto, daí sim, depois de algum tempo é possível avaliar o impacto que aquilo deu, se foi um bom investimento ou não. Né? Agora, quando o professor Marcos fez agora há pouco aí a relação dos benefícios da educação corporativa, da universidade corporativa, ele tinha ensaiado aí uma resposta dos desafios. Sim, exato. Né? Como daqui a pouquinho eu quero passar as perguntas que vocês normalmente enviam aqui, hoje temos aí um bocado delas aí dirigida, eu queria falar um pouquinho dos desafios da educação corporativa agora, professor, para depois a gente poder passar as perguntas dos alunos que participam sempre conosco. Como a gente aprende mais com os erros, né, até do que com os acertos, porque os acertos são até perigosos, né, porque depois a gente cria um viés sobre aquilo lá, exato. Então, o que acontece nas empresas que de repente não conseguiram os objetivos que esperavam? Primeiro, porque de repente entrou assim, olha, uma nova onda, um modismo, eu quero fazer parte disso, é aquela questão da imagem da empresa. A provocação e um pouco nesse exato, sentido. Né? Então, aí, realmente, assim, não é um bom investimento, né? Quando vai com esse objetivo. Mas os desafios que a gente percebe pesquisando as instituições e as experiências é que, aqui no Brasil, principalmente, primeiro, tem que ser uma coisa que tenha um comprometimento da alta liderança, de todos os executivos. Inclusive, o comprometimento não é chegar lá e cortar a fita da inauguração da universidade, mas é fazer o curso. Porque educação a gente consegue desenvolver pelo exemplo. Né? Então, quando os empregados, olha, o diretor X está fazendo um curso lá com a gente. Ou ele está no EAD aqui, está no ambiente, no fórum aqui, discutindo e tratando aquelas atividades que foram colocadas ali. Então, esse daí é o grande, vamos dizer, esse é um grande desafio ainda.
tudo bem, é um negócio bacana, é estratégico, mas tem que viver isso também. Inclusive para o próprio executivo, é um aprendizado muito grande. Na verdade, ele está fazendo as pesquisas dele, de como está o ambiente. É uma forma de ir até o chão de fábrica, né? Para conhecer como é que é a organização e o que está circulando de pensamento e de ideias, né? E de visões dentro da organização. Então, o desafio está em sensibilizar. Em sensibilizar os executivos não só a investir, mas a utilizar também, a ser um aluno, né? Apesar de já estar num alto nível, mas assim, os casos de sucesso apontam os depoimentos deles mesmos fazendo os cursos, fica muito bacana. Um outro desafio é não tratar como uma coisa tecnológica apenas, ou como uma coisa de espaço arquitetônico bonito, cheio de um paisagismo, né? Ou equipamentos de última geração, high-tech, aquela coisa toda, porque, na verdade, uma universidade, ela é feita por pessoas, né? Por pessoas que vão ali trocar conhecimento e vão ali para aprender. Ela não é só o espaço formal, né? Não é só o espaço formal, exatamente. Né? Então, quando ela é bem alinhada com a estratégia e ela tem um envolvimento, por isso que é importante ela trabalhar também a questão dos valores e da cultura. Então, isso dá vida para esse projeto, dá uma vida para o projeto. Um outro desafio é conseguir também envolver as partes interessadas, as partes da cadeia de valor. Envolver, conseguir tirar um pouquinho o pessoal para participar disso, tá? Mostrar o benefício que essa universidade corporativa traz para eles também, essa interação que é muito rica. E isso isso é um teste ácido, né? Ele vai ter que se expor e a universidade, as pessoas vão ter que criar um ambiente que ele fala, poxa, valeu a pena. Eu tive a oportunidade de colocar minhas ideias, de discutir, de enxergar aquele ponto de vista que eu não tinha ainda, para mim era bem mais simples, ou aquilo não era importante. Então esse é um desafio bastante grande, de envolver, de ir além da fronteira da organização. Na verdade, tudo aquilo que aumenta o escopo e que se diferencia, se distancia do T&D, do departamento de T&D, esses são os grandes desafios. Por quê? Porque às vezes a gente acaba montando com o modelo mental do T&D e isso daí gera um choque. Você reproduz um modelo que afinal... Só que high-tech, mais sofisticado e com um nome bonito de universidade corporativa. Né? Muito bem, vamos lá. Vamos passar as perguntas, professor, que eu sempre faço questão de valorizar muito a participação dos alunos. Sim. Né? É para eles que a gente faz. É para eles que a gente fala, tanto daqueles que têm a oportunidade de nos acompanhar quando as teleconferências são transmitidas ao vivo no streaming, quanto aqueles que, a partir do momento que a gente anuncia que neste dia vamos ter um convidado especial sobre um tema como este, já se antecipam e mandam as perguntas. Então, já de antemão, agradeço mais uma vez, sempre, a participação de vocês. Essa primeira pergunta é do Guilherme, que é do curso presencial. Obrigado, Guilherme. Que estímulo as organizações oferecem aos colaboradores para que eles se interessem pela educação corporativa e se tornem uma vantagem competitiva, né, para a empresa? Pergunta do Guilherme. Guilherme, excelente pergunta, parabéns pela pergunta, porque é preciso se colocar no lugar das pessoas que vão dar vida para uma universidade corporativa. Então, o que as empresas que têm sucesso nessa iniciativa, o que elas fazem elas fazem com que as pessoas entendam qual é o papel dela na estratégia da organização e como é que ela vai agregar valor, como é que ela vai ajudar a empresa a atingir um objetivo lá, independente da atividade daquele profissional, se é nível sênior, júnior, se é gerente ou profissional, independentemente disso, ela consegue sensibilizar. Então, daí tem assim, opa, eu sou importante para essa empresa e o que eu faço aqui vai fazer diferença naquele objetivo da empresa. Segunda coisa, as empresas também, elas atrelam essa questão de participar do engajamento também, assim, além do conhecimento e da competência que é desenvolvida para o profissional que tem a oportunidade de ser treinado pela empresa, que tem o patrocínio da organização, também isso acaba sendo atrelado e vinculado à sua avaliação de desempenho também. Né? Então, olha, como você contribuiu ao final de um ano, por exemplo, como é que você contribuiu? A empresa investiu em você, né, num treinamento, num curso, por exemplo, e o que impacto que teve isso no seu ano de trabalho e o que isso trouxe para a organização. E daí isso faz parte da avaliação de desempenho. Isso daí faz parte, então, daquele bônus que ele vai receber, ou da valorização que ele vai receber, ou da oportunidade de carreira que vai se abrir para ele.
Então as empresas acabam atrelando isso também. Até porque não dá para a gente ignorar que os colaboradores, os funcionários, os empregados se motivam também por razões como essa. Sim. Se isso vai representar um ganho a mais naquilo que eu recebo, se vai se representar eu uma ajudar oportunidade a empresa, de promoção. Exatamente, se eu ajudar a empresa a atingir os objetivos. Basta a gente ser romântico ou ingênuo, exatamente, de entender que só qual é o benefício para mim? Porque claro, quando tem esse alinhamento do objetivo da organização com o objetivo do profissional, claro, que geralmente o objetivo do profissional, principalmente dos jovens, eu quero desafio, porque eu aprendo pelo desafio, através do desafio. Eu quero uma remuneração condizente. Eu quero oportunidades de crescer dentro da organização, né? E principalmente nessas organizações que são de médio e grande porte, que são organizações que estão em vários países. Então, a universidade corporativa tem depoimentos de profissionais que acabaram tendo a oportunidade de trabalhar em outra unidade de negócio, em outro país, em outro continente, porque acabou se envolvendo num treinamento, numa capacitação, numa competência nova daquela organização e acabou contribuindo. Então, o aprendizado que o profissional tem de morar em outro país, de trabalhar numa outra unidade, também acaba representando um ganho também. Que isso daí é um ganho de empregabilidade para ele, né? Com certeza. Professor Marcos, a pergunta agora da Carla, do curso presencial também. Obrigado, Carla. Como é que se dá a elaboração do estabelecimento do processo de educação corporativa nas organizações? A gente falou um pouquinho disso no início, né? Quer dizer, isso depende do planejamento estratégico, digamos, da definição das metas, mas vamos reiterar um pouquinho mais, até para responder a Carla, como é que se inicia esse processo? Como é que se estrutura um programa de educação corporativa? Certo. O que as organizações fazem, então, elas começam assim, por que eu vou montar um programa de educação corporativa, uma universidade corporativa? Bom, se isso está alinhado a aumentar a competitividade da organização, se eu estou querendo transformar esse ambiente organizacional num espaço de aprendizagem, e se eu estou alinhado, então, com as estratégias da empresa e com o desenvolvimento das pessoas, é um bom caminho. Depois vem o que vai ser essa universidade corporativa, né? Como ela vai ser trabalhada? Eu vou criar um ambiente presencial, eu vou criar um ambiente só virtual, que também é possível, eu vou criar um híbrido. Exatamente, né? Que deixar ele mais compatível e complementar, né? Que ferramentas eu vou utilizar e eu vou oferecer, que conteúdo eu vou desenvolver, mas para responder isso o que a empresa precisa, que competência que ela precisa. De repente ela está precisando que as pessoas consigam ler balanço financeiro, contábil, DRE e outras ferramentas para ela poder entender então qual é o impacto, o que é uma margem de lucro, né, o que é uma economia de escala, e isso aplicado na organização. E não alguma outra coisa, talvez que fique muito longe daquele contexto, daquela demanda estratégica. E hoje existe o que as universidades estão fazendo, então tem toda uma evolução também, como foi colocado na reportagem no final da década de 90, né? Começou esse movimento, mas mais forte mesmo aqui nesses últimos 10 anos, é que a universidade acaba trazendo também assim, oportunidade para gerar notícias e compartilhar notícias, informações, bibliotecas virtuais, presenciais, fóruns de discussão, chats, exato. Aquele como pergunte aos especialistas, que acaba valorizando o especialista, ele acaba tendo bônus por estar também ajudando como consultor dos colegas dele de trabalho, né? Ambiente para se trazer palestrantes para tratar de alguns assuntos daquele setor, né? Complementar o conhecimento adquirido, por exemplo, nos cursos de administração, economia, contábeis, direito, com professores e com conhecimento da universidade por meio de parcerias, né? E montar cursos até de stricto sensu, as empresas também fazem junto com as universidades, porque daí tem todo o rigor metodológico, né? De um curso stricto sensu junto, né? Aproveita uma sinergia que se aproveita da universidade. Desde que é adequado ou adaptado aos exatamente. Interesses estratégicos uma coisa bem personalizada. Instituição. Mais uma pergunta, essa do Fernando Lauro Pereira, de Florianópolis, do Polo de Florianópolis. Obrigado, Fernando. Termos como capacitação e educação continuada possuem o mesmo conceito da educação corporativa? Pergunta o Fernando. Caso sejam termos similares ou sinônimos, ele gostaria de saber a opinião do professor Marcos quanto à relação entre a educação corporativa e instituições públicas, como a UFSC, por exemplo,
e o ensino à distância? Certo. É uma boa pergunta porque essa questão da educação continuada é a base da educação corporativa. Né? Significa o seguinte, a empresa se conscientizou de que não dá para simplesmente contratar um profissional que teve uma formação de curso superior, uma graduação, que teve talvez uma especialização para fazer parte do time. Ela precisa customizar mais, ela precisa personalizar mais isso. E também, só com esse conhecimento, nessa sociedade do conhecimento que a gente vive, ele não é suficiente. A gente vai ter que estar sempre estudando. Você, como professor, está sempre estudando. Eu também estou sempre estudando e aprendendo. E é uma coisa contínua. Né? Então, a educação continuada é a base mesmo, é o propósito, vamos dizer assim. É a crença, a hipótese de que, olha, a organização fica mais competitiva. E ela vai ter também um futuro mais longo, né? E mais duradouro e mais próspero, quando as pessoas também aprendem de uma forma continuada. E aí ela cria e vai complementando a educação formal. E o Fernando repete um pouco aqui a questão da pergunta anterior também, com relação ao ensino à distância. Em convergência às necessidades de dificuldades geográficas, de pessoal, de estrutura, né? A educação à distância vai ao encontro para unir forças no que tange a educação corporativa, e ela é um instrumento fundamental. Eu imagino que essa seja a síntese do que o Fernando quer buscar. Ele que faz referência mais na frente aqui também, de que é um servidor da Universidade Federal de Santa Catarina, que participa dos programas de formação à distância, imagino na área da administração, né, Fernando? E a ensino à distância, ele reitera mais uma vez, é uma ferramenta fundamental quando se trata de educação corporativa, professor. Com certeza. Uma das tendências, né, que hoje é realidade e que viabilizou a educação corporativa, justamente para conciliar agendas, né, das pessoas que vão ser preparadas, vão adquirir essa competência. Então, a educação à distância é fundamental para isso. Como nós colocamos no exemplo da empresa de consultoria, que tem pessoas, né, todo o seu quadro está no Brasil todo, e como é que a gente atualiza essas pessoas com toda a legislação, com toda essa dinâmica de mudança e tudo mais. O projeto que você referiu agora há pouco lá da GE, né? Seria impossível se não fosse nessa modalidade. Olha só o ganho que se tem em termos de tempo. Né? Então, para as inovações também, isso é muito forte. Então, ela é fundamental e cada vez participa mais. Né? E uma outra coisa, já que o nosso aluno perguntou, e é bem interessante essa questão do EAD e educação corporativa, é que a partir de 2004, quando foi o MEC, oficializou a participação também de semipresencial nos cursos de graduação presenciais, né? Nos cursos presenciais, de 20% até da carga, do conteúdo. Esse é um processo também que as universidades estão aprendendo, porque, veja, tem 5 anos, né? De como fazer isso, de como otimizar, de como aproveitar mais, né? A UFSC, ela é uma universidade arrojada nisso e até um modelo para outras universidades. A gente recebe visitas de outras instituições para ver o que a gente está fazendo aqui, inclusive colocou alguns polos, né? Eu participei de alguns polos, de algumas reuniões e oriento alunos também de EAD em projetos e conteúdos. Então é fundamental também que o pessoal dos polos também façam treinamento, assim como, por exemplo, os funcionários do Banco do Brasil, das milhares de agências no Brasil, também acabam se beneficiando dessa ferramenta de EAD. E o Fernando, só para complementar e não deixar sem referir, o Fernando também faz referência aqui às novas unidades que a universidade está implantando, por exemplo, em Araranguá, Curitibanos e Joinville, que são eu estive em Araranguá, campi avançados, né? Ou melhor, campis, ou campi, essa palavra em plural sempre derruba a gente, que permitirá que a universidade expanda a formação continuada a esses técnicos ou docentes, enfim, nessas outras unidades, por meio da educação à distância. E a última pergunta ainda que dá tempo da gente fazer aqui é da Tainá, da Ação Júnior, da aluna do curso presencial. Como a universidade pode interferir positivamente para a ampliação e melhoria da educação corporativa para os alunos? Como é que a gente pode
chegar mais próximo dos alunos, e aí imagino que a pergunta da Tainá se refira mesmo à formação deles na graduação. Ainda como alunos, né? Ainda como alunos. E aí eu já aproveito, Tainá, porque o nosso tempo está terminando aqui, para passar aqui ao professor Marcos os 2 minutos finais para ele dar um recado na linha dessa resposta à pergunta da Tainá aqui. Como é que a gente pode preparar melhor os nossos alunos, vocês que estão nos assistindo aí, nessa área da educação corporativa, e como eles podem perseguir também uma preparação complementar nessa área, professor? Certo, é ótima pergunta da Tainá. Isso. E a Ação Júnior a Ação Júnior nossa aqui, ela é especial, ela é reconhecida no Brasil, já recebeu prêmios, né? Então, assim, eu percebo que eu tive alguns contatos, são alunos empreendedores, é o administrador empreendedor, né? Que atuam mesmo no papel de consultor e desenvolvem negócios e soluções para as empresas. Mas, de um modo geral, para os alunos de administração, o que a educação corporativa pode ajudar, nessa parceria da organização com a universidade, existe um espaço, não só para o professor trabalhar, mas também dos alunos, com bolsas de pesquisa, em toda a parte de estruturação, toda essa parte de modelagem dessa universidade. Então, também eu percebo espaços, e já vi espaços, onde os alunos também ajudam a desenvolver, por exemplo, projetos de universidade corporativa, junto com os professores, aqueles alunos bolsistas mais próximos da instituição, que têm o interesse também na questão da docência, na questão da formação de pessoas, da educação, né? Existe uma oportunidade bastante grande. E também oportunidades como essa que nós comentamos aí, de você entrar na Universidade do Banco do Brasil e fazer um curso de finanças pessoais. E tem lá centenas, estou dando um exemplo, tem centenas de cursos que a gente, como aluno de administração, precisa estar antenado com essas oportunidades. As grandes organizações com universidades corporativas, elas oferecem várias possibilidades de cursos presenciais e à distância, com certificação, para desenvolver não somente o currículo aqui do curso de administração, mas também complementar, porque isso vai fazer uma diferença, isso vai mostrar a iniciativa, a proatividade do aluno, né? É um diferencial que ele já constrói aqui dentro da universidade durante seu curso de graduação, né? A mensagem que eu gostaria de deixar é que o assunto é bastante empolgante, né? E eu acredito que o impacto de uma universidade corporativa não é só para a organização, para ela se tornar mais competitiva e gerar mais empregos e gerar mais oportunidades. E também não é só para os empregados, para os profissionais que acabam garantindo mais a sua empregabilidade, desenvolvendo seu potencial, suas competências, né? Mas também para a sociedade, porque o Brasil, agora falando em competição em mercado global, o Brasil, como é que é a competitividade do Brasil no planeta, né? No ambiente globalizado? É claro que nessa era do conhecimento, na sociedade do conhecimento, quanto mais a nossa força de trabalho brasileira, quanto mais competência a gente tiver, quanto mais iniciativa, a gente já tem um espírito empreendedor bastante forte. A gente lida com problemas de país em desenvolvimento, então a gente já cria essas habilidades, essas competências naturais no dia a dia. Mas, além disso, ter uma força de trabalho, falando agora de nação, a competitividade da nação, o espaço para a nação se desenvolver, também aumenta. Então, quando se fala em universidade pública, privada, corporativa, né, todas elas, quando alavancam o conhecimento, elas estão também contribuindo para uma sociedade do conhecimento do Brasil, que tem tudo para ocupar uma posição bastante estratégica que beneficie todos, né, todos de forma geral. Muito bem, chegamos ao final de mais esta teleconferência do programa Oficinas de Gestão Oportunidades de Desenvolvimento. Quero agradecer muito ao professor Marcos Boschetti, que esteve conosco aqui ao longo dessa 1 hora do programa para falar sobre educação corporativa, que, claro, é um tema que a gente não consegue esgotar em tão pouco tempo, mas eu tenho a certeza que vocês que nos acompanham conseguiram agora, diferentemente dos meninos que responderam à nossa reportagem, ter a noção bem mais clara, profunda, né, do que seja a educação corporativa. Professor Marcos, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado também, professor Áureo Moraes. Muito obrigado a oportunidade também dada pelo Departamento de Administração. E a oficina de gestão é um belo exemplo, né, de
da educação corporativa, da educação continuada, né? É uma iniciativa também que poucas universidades têm. E eu acho que eu agradeço também a oportunidade dos alunos estarem participando e perguntando e se interessando por esse tema. Provavelmente eles vão tomar algumas decisões estratégicas sobre isso lá no futuro, não muito distante na carreira deles, com certeza. Muito bem, obrigado, professor. E você já sabe a programação completa e todas as palestras anteriores, as teleconferências que já foram exibidas, você encontra no ambiente do curso, do programa www.oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.